matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje eu trouxe de volta a doutora Zara Lírio. Ela, no último programa que esteve aqui, nos falou sobre um texto de Confúcio que faz assim um trajeto, nos ensina um caminho bom para o desenvolvimento pessoal, um caminho para a evolução, para o aprendizado, né? Então ela hoje volta e vai falar, ela trouxe para nós esse texto e vai nos falar um pouco sobre esses ensinamentos que Confúcio nos fala, né? Olá, seja bem-vinda para conversar conosco novamente hoje sobre Confúcio, né? Sobre as coisas boas que ele nos ensina, né? A gente pode... você trouxe o texto, não Sim. trouxe? A gente podia ir lendo e, de repente, falando para as pessoas, mostrando, inclusive abrindo o leque, né? Falando de várias coisas dentro desses conceitos que estão ali dentro do texto. Sempre de uma forma confusa, sempre teve uma forma que, mesmo sendo conceitual, mesmo sendo até de uma certa forma acadêmica, sempre atingia a parte prática. Hoje em dia se tem muita tendência a se fazer essa cisão entre a parte teórica e a parte prática. Para ele não havia isso, havia sempre um entrelaçar das duas coisas em que havia o conhecimento, o aprendizado, mas ao mesmo tempo havia uma aplicação prática desse conhecimento, desse aprendizado, transformando isso em sabedoria, né? Então, de repente, por isso que ele se tornou um grande sábio. E a gente pode se espelhar um pouco, aprender um pouco com esse caminho que ele trilhava. E quem sabe a gente começa também a caminhar um pouco no caminho da sapiência, né? Quem sabe? É sempre bom sonhar, né? Sim, é a meta, né? Gente, eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui, sou grata por esse convite seu. Desejar um bom dia para todos, né? Porque dia é sempre dia, né? Bom dia é bom Deus, né? De manhã, de tarde e à noite. Já dizia isso, bom dia é todo dia. É todo dia, né? Porque esse programa, além dele passar num determinado... Passa todos os horários e ainda fica no YouTube para quem quiser rever, né? Isso, no YouTube, no Facebook. Então, a pessoa, ela vai ver um dia. Vai. Né? Eu queria até lembrar vocês que tem uns programas que têm estado atrasados, mas vão entrar. É que o YouTube, com a coisa da Olimpíada, ele congestionou de tal forma que está muito complicado colocar lá. Eu tive que pedir socorro para o meu filho para ver se ele consegue algum trâmite melhor, que entende desse assunto de computação, para colocar lá dentro, porque está muito complicado, mas vão chegar lá, os programas que ainda não estão vão chegar, não se preocupe que vão para lá, com certeza absoluta. Desculpe interromper, mas é que eu me lembrei desse detalhe. Então, Confúcio foi um sábio, né, como você mesmo falou, um filósofo que se tornou um sábio, né, que viveu na China no século 551 a.C. e fala coisas que podem ser úteis, né, que são importantes nos dias de hoje, eu creio que sempre, né? Ele fala da intimidade que cada um pode ter consigo mesmo e qual é o benefício disso, né? Porque uma coisa que a gente vê hoje em dia muito grave acontecendo e que não é muito vista, que não é muito percebida, né, é que as pessoas estão perdendo a intimidade com elas mesmas, né? As pessoas estão voltadas para o que é grande, a Copa, a sensação da Copa, a sensação dos grupos que vão lá procurar o Pokémon, né? As grandes catástrofes, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquele título, eu quero aquele status social, e às vezes a pessoa se perde, porque ela perde primeiro a intimidade com ela mesma, né? E nesse sentido a intimidade com as pequenas coisas, né? Também. Com coisas tão simples. Elas estão se voltando cada vez mais para fora e
poderiam até estar na visão do fora, sem perder a visão do dentro, mas infelizmente isso não está acontecendo. Então, quando você tem só a visão para fora e descuida e perde a visão do dentro, né? A visão de você mesma, o teu próprio ser você, o que acontece é que começa a haver o desequilíbrio, que é o que está acontecendo. Isso, por exemplo, do Pokémon, tudo que a Zara falou, está acontecendo isso, está acontecendo em desequilíbrio. Então, esse fora começa a ser uma coisa prejudicial, porque não tem mais equilíbrio, não tem mais estabilidade, não tem mais nada de positivo, além do que a própria pessoa perde a sua identidade, fica sem referência, daí a depressão está aumentando, você sabe bem, não? Deve ter consciência bem disso. As depressões, as doenças, todos os problemas estão aumentando extraordinariamente por causa desse desequilíbrio, né, que está acontecendo. Você me fez lembrar de uma pessoa que eu atendi há pouco tempo. Ele tem um homem, uma faixa de a partir de uns 70 anos, mas uma pessoa ativa, que não consegue dormir. E me procurou, porque eu trabalho com floral, e aí ele queria dormir. Um remédio natural para dormir, porque ele não queria acessar os esportes. Não queria tomar remédio de tarja preta e tal. E aí eu investigando com ele, numa primeira consulta, investigando com ele a vida dele, as coisas da vida dele, a vida dele é ótima, é boa, ele mora bem, com uma pessoa, é feliz, né, integrado, tem uma condição social boa, que lhe dá o conforto que ele precisa, a mobilidade que ele precisa. Mas quando você olha longitudinalmente, né, para trás na história dele, ele está no segundo casamento, porque essa pessoa com quem ele está hoje é uma pessoa que surgiu na vida dele meio que paralelo ao casamento anterior. Né? Então ele acabou não ficando com os filhos ocupam, porque os filhos tomaram partido da mãe na situação, e aí são filhas, então ficaram do lado da mãe, ocupam por isso, moram em outra cidade e ele não as vê mais. E isso é uma coisa que... E ele ainda disse para mim que ele sente muita culpa, né? Por várias vezes, na conversa, ele falou que ele sentia muita culpa por ter destruído a vida das filhas, né? Ou seja, bom, e aí vou só relatar a história toda, né, assim, para poder mostrar onde que eu quero chegar. E atualmente ele é aposentado, ele não fica em casa sozinho, de maneira nenhuma, ele não fica sozinho, ele está sempre fazendo alguma atividade, só chega em casa à noite para comer, conversar com a esposa e dormir. E aí eu perguntei para ele, e o que ele faz? Ele vai sempre conversar com alguém, ou com alguém da família, ou algum amigo, ou andar na rua e encontrar pessoas. Não consegue ficar em casa. Ele não consegue ficar com ele mesmo. A casa teria significado para ele. Ele não consegue ficar sozinho, porque o que ele carrega é uma culpa tão grande por ter... E quando ele se separou, as filhas já eram adolescentes, não eram bebês, não eram criancinhas, não... Ele não deixou ninguém, vamos dizer assim, amíngua, né? Claro que a versão é a dele, a história é a dele, e é com essa história que a gente trabalha enquanto profissional, né? É claro que ao longo do tempo que a pessoa vai falando, você vai juntando, né? Eu acho que o psicólogo, ele cria um chip... do quebra-cabeça. O psicólogo cria um chip de memória que coisas importantes vão ficando. E aí, à medida que a pessoa vai falando, vão aparecendo as incoerências, né? As fantasias, né? Tipo, a fantasia de que a minha sogra me odeia. Ao longo da conversa, a gente vai vendo que a sogra até tem uma indisposição, mas porque ela já é mal aceita. Então, aí junta o côncavo com o convexo, por exemplo. A fome, né? Com a vontade de comer. Então, assim... O povo diz. Essa pessoa, ela não precisa de tomar remédio, ela precisa de ficar com ela mesma, de olhar para a história dela, de olhar para
os sentimentos dela, o que ela sente em relação a isso tudo, né? Ela não procura as filhas, porque ela tem medo A reação que vai receber. da reação das filhas. Ela não consegue nem olhar para ela. Que culpa é essa? Culpa de quê? Tem alguma coisa que ele possa ter feito que realmente possa suscitar essa culpa nele? Quer dizer, mas ele tem tanto medo, ele tem tanta culpa, tanto medo e tanta rigidez, que ele prefere olhar para fora. E aí, à noite é, vamos dizer assim, é a deusa de todos os sentimentos, né? À noite as coisas vêm. É quando você se entrega a Sim. você mesmo, e aí não tem jeito. Você aí não deita a consegue cabeça no dormir. travesseiro, você não vai dormir, porque aí você pensa no ontem, pensa no amanhã, não consegue relaxar, né? É muito uma coisa muito assim, vamos dizer, é de uma simplicidade extraordinária, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos captar isso. Quando se tem essa angústia por não poder, na verdade, não é só estar só consigo mesmo, mas estar só com as suas dores. Que, em geral, esse não estar só consigo mesmo fica muito mais difícil, esse estar só consigo mesmo fica mais difícil quando existem dores em volta, né? Quando o eu mesmo está dolorido, está magoado, e aí a pessoa não quer jogar aquilo para longe, daí ir buscar com tanta gana, né, esse tarja preta, porque a esperança que a pessoa tem é que aquilo vai afugentar aquelas dores. E, na verdade, a solução é simples, porque se a pessoa toma coragem, né, e diz, não, eu vou lidar com o que está sendo difícil. Então, de repente, aquele monstro de 7 cabeças que está crescendo cada vez mais como monstro, rapidamente deixa de ser monstro, vira uma lagartixa. Mas para isso é necessária aquela coragem inicial, aquela força para poder enfrentar. Na hora que enfrenta, perde a força. O importante, o problema todo está que a pessoa não tem coragem de dar essa guinada, de fazer esse primeiro impulso, porque depois que faz, aquilo se quebra, a dor vai diminuindo e se extinguindo lentamente. E a pessoa começa a aprender a lidar consigo mesmo, né? Mas muitas vezes ela precisa de ajuda para fazer esse primeiro contato, né? Mas normalmente não é o que a pessoa quer. A pessoa vai ao consultório e quer que o terapeuta dê alguma coisa para exatamente eliminar essa possibilidade de contato. E não existe como. Não existe como fazer isso, né? E aí o terapeuta é obrigado a mostrar que é o único caminho e que ele pode ajudar, sim, no travar esse contato, né? Mais ou menos por aí, não, Zara? O que você acha? De uma certa forma, assim, é tão complexo isso, né? Porque, assim, a gente não é criado para chorar. Também tem isso, né? Todo dia até falei no programa. Chorar é caminho andado para cura. Chorar sim, de verdade, botar tudo para fora, limpar, as águas que limpam. Né? A gente não é criado para reconhecer que uma dor é um professor. Isso mesmo. Que um sintoma está indicando alguma coisa que está escondida, que está precisando ser vista. Né? Assim então, menino não chora, você é uma menina tão bonita, por que você está chorando? O discurso é isso. Né? Até com pessoas idosas. Eu falei isso num programa no outro dia. A pessoa, às vezes, idosa, está querendo se limpar, se lavar, né? E começa a chorar e todo mundo fica preocupado em volta. Por que está chorando? Não chora. Quando que devia dizer, olha, chora assim, põe para fora, limpa, deixa sair. Né? Deixa sair tudo, porque aí a pessoa vai ficar bem melhor. E as pessoas fazem o processo inverso. Não chora. E fica preocupado, devia ficar feliz. Nossa, que alegria, está chorando, pondo para fora. Vai ficar melhor de saúde, né? E não existe essa visão. Sim. Eu vejo que é por falta desse conhecimento, né? Do conhecimento de que não está fora, de que
tudo faz parte dessa integração, né, que a gente... Porque eu costumo sempre falar, né, para as pessoas, é uma coisa que eu sinto, que eu vejo. Se não tiver noite, não tem orvalho. Se não tiver orvalho, a folha não limpa, não lava. Se ela não lavar, ela não tem porosidade. Se ela não tem porosidade, ela não faz a troca da fotossíntese. E aí ela não cresce, e aí ela não produz energia para quem se alimenta daquela planta. Né? Tá tudo integrado, a dor, o sofrimento. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no Netflix, Kingdom, eu não me lembro bem o nome, mas eu posso mandar pela Madalena para vocês, falando só sobre a África. E aí tem uns flamingos. Por que o flamingo é vermelho, é rosa? Porque ele bebe a água do enxofre dos lagos vulcânicos. Olha que coisa linda, que coisa magnífica, né? E aí no Quênia, nas montanhas do Quênia, à noite as folhas se fecham para não morrerem, porque à noite congela tudo. E aí no dia seguinte elas se abrem de novo para o sol, né? Então, assim, nada se perde, nada se cria. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história. Uma vida própria, né? Você falou sobre as plantas, e uma coisa assim fantástica, por exemplo, que eu já ensinei aqui para vocês em algum programa, é sobre a babosa. A babosa, muitas pessoas colhem a babosa para fazer o preparado durante o dia, e aí ela não tem praticamente nenhum potencial medicinal, porque durante o dia tá tudo recolheu para a raiz. Ela é uma planta do deserto, então ela adquiriu essa maneira de agir. Quando chega de madrugada, as folhas estão com todos os princípios ativos, está tudo lá em cima nas folhas, né? E quando vai chegando o dia, vai tudo se recolhendo para a raiz. Então, quando você recolhe a babosa para fazer o preparado durante o dia, ele não tem tanto efeito medicinal. Você tem que recolher enquanto ainda está escuro, né? Porque aí está tudo nas folhas, do lado de fora. Mesmo que você me lembrou isso quando você contou. No amanhecer, né? De 6 às 10, né? Antes que o sol antes do sol chegar, antes da luminosidade. Do sol, né? Então, vamos ler aqui, e aí a gente... Tem tanta coisa, pode ir falando. Tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Mas aqui é uma coisa interessante, assim, né? Ele dá um roteiro, eu achei fantástico esse roteiro que ele deu, né? Assim, muito simples, mas muito profundo. Né? Do pequeno para o grande, do grande para o pequeno, né? Dentro para fora, né? O um e o todo e o um integrado, né? Fazendo uma coisa só, fazendo uma unidade. Isso é muito legal. E aí ele diz... Livro, olha o livrinho, que maravilha, daqueles livrinhos, aqueles livrinhos ancestrais, que eu sou apaixonada, assim, esses livros que não tem mais, que não existe, coisas assim maravilhosas. Você, às vezes, encontra em sebo, eu já encontrei, assim, livros que não existem mais, são raridades e são viáveis, assim, quando você encontra, você quase tem um chilique, é uma alegria só. Mas você pode dar a fonte, acho que é Martins Fontes. Eu vou colocar lá na página. Porque quem quiser adquirir, ler o restante, né? Isso, é da Martins Fontes. O Pensamento Vivo de Confúcio. É Alfred Dublin, da Livraria Martins Editora. Hoje em dia, acho que é Martins Fontes, ela mesmo. Põe Martins Editora, Martins porque Editora, eu falei Fontes, Martins mas não. É Martins Editora. Martins Editora. Mas eu acho que é o tipo de livro que você vai encontrar, basicamente, em sebo. Então, quem quiser comprar pela internet, qualquer livro, assim, usando de um sebo, que sai bem mais em conta também, até para os livros novos, quem não se incomodar em ler um livro já usado, pode entrar na estante virtual na internet. Lá é um conjunto de sebos que se agruparam e eles são bastante idôneos, porque tem um controle central, que é da estante virtual, né?
Eles fazem um controle de todos, então não tem perigo de ter algum problema. Eles mesmo assumem a responsabilidade de que coordenam aquilo. Eu já comprei várias vezes neles, nunca tive um problema, são muito bons, né? Muito bons mesmo. Então, aí ele diz, né, já o texto propriamente, o que ensina a grande ciência é a exemplificar a virtude ilustre, renovar o povo, descansar na suprema excelência. Ou seja, está falando de renovação, está falando de paz, está falando de excelência. O que é excelência? O que é perfeição? Né? As pessoas buscam tanto a beleza, a perfeição. O que é essa perfeição? Né? O que é esse descanso? Né? Na verdade, é uma constante renovação e é uma constante presença no aqui e agora, né? No ciclo da vida. Lembrando essas flores, né, que são parecidas até com a babosa, nessa montanha do Canyon, elas se fecham à noite e se abrem de dia. É a mesma coisa todos os dias, mas cada dia os fractais do gelo se formam de uma maneira diferente. Cada dia, quando elas se abrem, o sol se incide de uma maneira diferente, porque elas estão modificando as folhas. Então, tudo é eternamente novo, né? E único. E único. E único, né? Então ele diz, né? Conhecido o ponto em que se deve descansar, fica determinado o objetivo que se deseja e pode conseguir uma tranquila imperturbabilidade. Qual é esse ponto? Eu vejo que é a paz, que eu acho que o que todo mundo quer, a paz e o amor. Acho que é um ponto, assim, é um objetivo, né? O que você quer? Você quer se sentir amada pela sua família, você quer se sentir amado no seu trabalho, valorizado no seu trabalho, se sentir em paz, deitar no travesseiro à noite e conseguir dormir. E fica importante também essa questão do fica determinado o objetivo que se deseja. Pois existe uma instabilidade muito grande, as pessoas não sabem o que querem. Porque elas estão querendo coisas externas. Elas acreditam que está fora, e aí elas acreditam que é o carro, aí o carro tem que renovar. Eu tive que trocar meu computador. É um absurdo. 3 anos, seu computador já é considerado velho. É uma coisa assim... Né? E tudo é muito descartável. Tudo é descartável. Então a pessoa, na verdade, não está determinado o seu verdadeiro objetivo. Ele não conseguiu descobrir, porque os objetivos ficam descartáveis. E sem determinar o objetivo, sem ter uma tranquilidade nesse estado, né? Só quando se tem tranquilidade nisso é que pode-se conseguir uma tranquila imperturbabilidade. Sim. Imperturbabilidade. Sim. Palavra difícil de pronunciar. É a paz. É a paz. É a paz. Mas né? aí ele vai mostrar pra gente como é que a gente consegue. E o Confúcio era chinês, imagina, né? Há quantos séculos atrás, né? Uma fala metódica, né? Erudita. Né? 551 a.C. É que nem o texto de Kant, parece que ele está falando hoje. Confúcio também, quando a gente lê, você diz, nossa, o homem está falando... Foi agora que ele escreveu isso? Exatamente. Então, a essa calma sucederá um repouso tranquilo. Aquilo que eu falei agora, né, do dormir, né, poder descansar, poder repousar. Nesse repouso pode haver prudente deliberação e essa deliberação será sucedida pela obtenção do fim desejado. Ou o que ele está falando? O caminho do meio? É o que Buda colocava como o caminho do meio. Né? Você não tem que ser... Nunca mais eu vou comer carne na minha vida. Nunca mais eu vou errar. Isso é impossível. Eu tenho visto isso, de um tempo para cá, eu tenho começado a observar que o que está acontecendo é que as pessoas não estão conseguindo enxergar o mundo com todas as cores que o mundo tem. Só se está enxergando em preto e branco. Só. E as nuances, quando muito, as nuances intermediárias. Então você vê, tanto de um lado como de outro, radicalismos. E não é por aí.
né? Ou o cara diz que não, nunca mais vou comer carne, não vou isso está errado, não pode ser dessa forma, isso é aquilo, eu não quero isso pro fulano. E o outro lado faz a mesma coisa do outro lado, né? Quando o mundo está repleto de cores, né? E você, é aquilo que eu falo sempre aqui, quando você tem até uma doença, você não é aquela doença, você está daquela forma agora. Daqui a pouco é diferente, você pode não ter tumor nenhum daqui a pouco, né? Ou você pode estar sem tumor agora e estar amanhã com tumor, depois da manhã sem tumor, porque o mundo está em uma transição constante. Vai depender de como você está. O teu corpo físico vai depender de como o seu eu total está, né? Então, tem que se abrir isso, parar com essa coisa que a Zara estava falando, de esse radicalismo estacionário, né? Abrir, ver outras cores, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ver o colorido. Aí ele diz, né? As coisas têm suas raízes e seus ramos. Novamente, a gente pode olhar pela linguagem, né? a linguagem da natureza, né? Isso. O que são as raízes das coisas, né? O que são os ramos? A raiz é a causa, o ramo é a consequência. Perfeito. É da raiz, é da base dessa raiz que eu vou chegar no ramo, que eu vou chegar numa manifestação, né? De onde eu vim vai me fazer chegar onde eu quero chegar, né? Eu preciso visitar a minha história, eu preciso conhecer a minha história, eu preciso aceitar a minha história, eu preciso integrar a minha história, né? É uma coisa que eu falo sempre isso, né? Porque isso é a base. Assumir que é sua. É a base. Se eu não assumo que é minha história, como é que fica? Eu me perco. Você se perde e você perde a coisa mais importante, que é a sua força. Isso. Porque as dores que a pessoa sente na infância é como o fogo que forja o ferro, né? O que eu não tive me fez buscar o que eu queria. O que eu tive demais me inibiu de eu fazer a minha própria busca, né? Por exemplo, uma pessoa que foi super protegida, ela tem um esforço muito maior para descobrir as próprias potencialidades, porque tudo vinha à mão dela. Ao mesmo tempo que uma pessoa que não teve apoio, carinho... Aprendeu a buscar, né? Aprendeu a buscar, mas também ela aprendeu que ela não tem direito. Então, nada é totalmente bom ou totalmente ruim. Ter sido filho de uma família super difícil ou não ter tido família pode ser ruim ou bom, depende da pessoa. Como que ela vai lidar com aquilo. De qualquer forma, é a raiz dela, é a fonte dela, né? É a base que ela tem para poder chegar nos ramos, né? Para poder chegar na manifestação dela para a vida, né? Esses dias eu estava conversando num tratamento com uma paciente. Ela é uma menina muito estudiosa, ela faz faculdade e tal, e ela tem muita dificuldade de expressar o que ela tem a dizer. E ela estava me dizendo que às vezes o professor pergunta alguma coisa na sala, ela sabe o que ela tem para dizer, ela sabe a resposta, mas ela não fala. E aí eu perguntei a ela, o que você sente quando você não fala? Ela falou, fico frustrada e isso acaba com o meu dia, porque eu fico sem força para o resto do dia. Olha que coisa forte. É uma pessoa sensível, né? Ela faz faculdade por um esforço próprio, ela não é uma pessoa que tem uma condição financeira que os pais deram a faculdade para ela tem bolsa, então é uma pessoa esforçada, isso é muito legal, né? Também. E aí eu estava dizendo para ela um exemplo assim, vamos dizer assim, para algumas pessoas vão dizer ridículo, porque eu estava dizendo para ela de uns tomatinhos que eu estou cultivando na minha casa. Primeiro, o tomate começa com uma florzinha de 5 pontas, amarelinha, pequenininha, do tamanho de uma unha, linda, parece um líriozinho assim, amarelinho. Aí aquela florzinha murcha, mas ela não se perde.
ela murcha e aí começa a nascer o tomatinho. Ali onde é a florzinha. Onde a florzinha murchou. Quando termina o tomatinho, aonde a gente vê, a parte de cima do tomate é o cabinho, e a gente não vê a parte de baixo com aquela marquinha no tomate, a florzinha está ali murchinha até que ela cai, né? E aí eu estava dizendo para ela que com isso que ela faz, por que ela estava ficando frustrada? Porque ela estava impedindo o fluxo da vida. Aí ela disse assim, eu falei, mas por que você não fala? A gente estava investigando, né? Por que fala, por que não fala, em que momentos, e a história dela na família, que ela não conseguia expressar, às vezes ela expressava e era criticada na forma como ela falava e tal, e tal. E ela diz que ela tem medo da reação das pessoas, ela tem medo do que as pessoas vão achar. E se a pessoa não gostar do jeito que ela falou? E se a pessoa não gostar do que ela falou? E se tiver errado? Né? Ela fica ali naquele conflito mental. E né? acaba não falando. E acaba não falando. Aí eu disse para ela, imagina se essa florzinha ficasse preocupada se alguém fosse gostar da cor dela, do tamanho dela, do formato dela. A gente não ia ter mais tomate. A gente não ia ter tomate. Você foi no finalmente, né? Ninguém mais ia poder comer tomate. Não ia ter tomate, não ia ter alimento. Não tendo alimento, não tem vida, não tem saúde. Então, quando ela, acima de todas as dúvidas que ela fica, quando ela titubeasse, vamos dizer assim, para poder expressar o que ela pensa, que ela pensasse, que ela parasse e refletisse, o que você quer para o seu filho? Que ele se desenvolva, né? O que o universo, né, na forma de Deus, na forma de Alá, na forma de Javé, na forma do que cada um quiser, né, da forma como cada um conceber, o que o Criador, né, do universo, os aminoácidos, né? O que a criação quer? O desenvolvimento, né? Eu acredito em Deus, né? O que Deus quer? O meu desenvolvimento, Ele é meu pai, e então Ele quer que o mesmo que eu quero para o meu filho, Deus quer para mim, né? Então, o que a vida quer da gente? Que a gente se desenvolva e nesse desenvolvimento erre, acerte e mantenha a água rolando, que mantenha o fluxo da vida, né? Porque é esse fluxo que vai promovendo uma refrigeração, a renovação que ele fala. O crescimento. Aqui, o crescimento. O meu crescimento faz você crescer, o seu crescimento faz com que eu cresça. É tudo uma interação. Você não precisa competir comigo, eu não preciso competir com você, porque você tem algo que só você pode dar ao mundo. Isso é muito fundamental o que você está dizendo. Né? Essa questão de que muita gente acha que só pode ter se pegar do outro, ou só pode ser se for melhor que o outro. A coisa funciona muito em relação ao outro, em vez de funcionar em relação a si mesmo. Para que eu seja competente, eu não preciso ser mais competente que o fulano. Até mesmo porque, por questão de inteligência, o fulano a quem eu estivesse me referindo pode ser incompetentíssimo. Então, a minha competência vai ficar péssima. Eu vou me achar competente sendo extremamente incompetente. Já se eu me dispuser a fazer qualquer coisa bem feita, sem me preocupar com o outro, eu vou me abastecer no Criador. E aí eu vou poder desenvolver realmente a minha competência. Isso é uma coisa que nos dias de hoje, em função até mesmo do paradigma em que a gente está envolto, está muito deficitário. As pessoas, até mesmo, principalmente até no querer, no ter, a pessoa acha que para ela ter, ela tem que pegar do outro. Né? Como se o cósmico não fosse abundância pura. Para eu ter muita energia, eu não tenho que pegar do outro, porque se eu pego do outro, eu estou vampirizando, eu estou tirando o que não é meu. Eu tenho que pegar do cósmico. O terapeuta, na verdade, quando ele promove uma cura verdadeira, ele serve de instrumento ao cósmico, para levar a cura do cósmico ao paciente. Ele não é a energia dele que ele está dando, é a energia do cósmico que está entrando e abastecendo o que está necessitado. Isso é um fluxo positivo, né? Quer dizer, ninguém está roubando energia de ninguém. Todo mundo está se abastecendo
do Criador, de Deus, do Pai, como a Zara falou, como as pessoas quiserem chamar. Sim. Mas isso hoje em dia está de difícil compreensão, né? Por um lado. Mas eu sou bem junguiana nesse sentido, assim, eu sou muito otimista, sabe? Eu acredito que tem muita gente nesse momento agora matando, mas também tem muita gente agora plantando uma árvore. Sem sombra de dúvida, né? Isso aí é verdade, entendeu? Mas é importante, onde que foi ali que eu li até essa semana, que no céu se faz festa quando um pecador muito mais festa quando um pecador se converte do que quando chegam mil santos, entendeu? Quer dizer, é sempre bom essa coisa de as pessoas poderem se perceber, se transmutar, mudar, melhorar, né? Esse processo é uma coisa muito bonita, né? Mas como diz o Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo, né? Isso mesmo. É por espelhamento, é por... Que isso vai acontecer. Que isso vai acontecer, né? Então, se eu quero... Até me lembrei de uma coisa muito interessante, que é o Ho Oponopono, mas num outro momento a gente fala do Ho Oponopono, que é uma ferramenta... Fica muito aí a boa. dica, entrem na internet e vejam Ho Oponopono, H-O... Eu já falei aqui no mesmo. programa e falei en passant só. Eu prometi até que eu faria um programa sobre o Ho Oponopono, mas é uma coisa muito boa, mas eu acho também a gente tem que ir captando essas coisas que a Zara está falando, coisas que eu já falei em programas, porque senão quando o Ho Oponopono chegar, a gente vai dizer, não, isso é loucura. Mas realmente é por aí. Aquilo ali é uma forma assim, bem prática e simples de efetivar uma coisa que é verdadeira, que é como funciona. Não é verdade porque ninguém é dono da verdade, não é que eles têm, mas eles simplesmente estão colocando de uma forma prática uma coisa que está aí no cósmico para quem quiser ver. Né? Só querer que vai ver, vai perceber. Fica a dica. Põe errado mesmo a forma de escrever, que o Dr. Google traduz, né? Traduz. Começa com H, Oponopono, né? Mas então, vamos ler o nosso texto aqui. Então, ele diz, né, que as coisas têm seus ramos e suas raízes, né? Suas raízes são ramos, os assuntos têm fim e começo. Conhecer o que é primeiro, o que é último, levará ao ensinado na grande ciência, né? O que é a grande ciência, né? Pode ser o que a pessoa quiser, mas para mim, ciência é né? Ele tem a consciência, né? O que é a grande ciência? É o conhecimento. E o conhecimento ele não é só racional, ele não é só espiritual, ele não é só mecânico, ele é o conhecimento de tudo quanto há, que vem através de quê? Do autoconhecimento. Ele diz aqui, né? Lá no começo, que é a porta, essa grande ciência é a porta pela qual entram os aprendizes da virtude. Exatamente. Né? É bonito isso. As próprias palavras, né? Virtude, ciência, imperturbabilidade, né? São palavras que elas em si, se a pessoa parar para refletir, o bom desses programas é que você pode voltar e ver de novo, né? De repente você vê a primeira vez, não capta muita coisa, não entende muita coisa, vai de novo, aí procura essa palavra, ciência. O que quer dizer a ciência, né? Tem um si dentro dela. Quem é o si? Né? É o grande professor que cada um tem dentro de si. É o self do Jung, é o ponto virgem do Thomas Merton, que é um monge trapista que fala disso, né? Que existe um ponto virgem, que existe um ponto onde a beleza e a vida são puros, dentro do ser. Né? O que é o self do Jung? É um ponto auto-ordenador, é um centro auto-ordenador da psique, da alma, do espírito, da pessoa. Né? Uns falam alma, outros falam espírito, uns falam alma e não pode falar alma. Porque, a ideia tá bom, porque né? É o centro da pessoa. Né? É o centro da pessoa e é o centro de tudo, porque ele está fora e ele está dentro.
Então, aí ele diz, né, os antigos que desejavam dar exemplo da virtude ilustre em seu reino, né, está falando de uma comunidade, está falando de uma vida, está falando de um cotidiano, de uma convivência, não está falando de um ermitão, não está falando de um ser perfeito que vive isolado do mundo, está falando do reino, está falando de eu, você e qualquer um, Isso. no meio do alarido do dia a dia, está falando da nossa vida comum. Né? Começaram por bem ordenar seus próprios estados. Desejando ordenar bem seus estados, ordenaram primeiro suas famílias. Quer dizer, eu quero ter uma vida legal, né? Eu quero ter uma vida em sociedade, eu quero ter um lugar na sociedade. Então, aonde que eu começo? Eu começo dentro da minha casa. Isso você vê muito acontecendo. As pessoas às vezes querem ajudar, querem isso, participam de instituições, de igrejas, não sei o que lá. Então, vão fazer isso, vão para lá ajudar não sei quem, vão não sei aonde, vão no outro hospital. E em casa está uma bagunça danada. Né? Não lida bem com os familiares, não lida bem com as pessoas que estão próximas, não faz esforço para que haja uma integração. Então, eu acho que isso é fundamental, realmente. Você começa qualquer coisa primeiro em casa. Né? Sim. Até mesmo para você, ali é o teu berço, então de como vai estar o teu berço, você vai estar tendo contato com aquelas outras pessoas que você foi ajudar, né? Tem a ver com aquilo que eu falei antes, da origem de cada um, e tem a ver com o meu momento presente, né? Com quem eu vivo hoje, com quem eu convivo hoje, como eu lido com as pessoas que eu vivo, né? Eu auxilio ao meu próximo, mais próximo, que é o meu filho, meu marido, meu próximo irmão. Mais próximo, como você falou. Porque o próximo ali da rua, da igreja, no domingo de manhã, que eu dou um pão, é bom também, claro. Mas o próximo... E como é que eu sou em casa? Né? É o próximo mais próximo, gostei. Para os jovens, né? Eu ajudo a minha mãe em casa, eu deixo o meu quarto organizado. A pessoa que tem 10 empregados, eu tiro meu prato da mesa, eu sou gentil com as pessoas que cuidam da minha comida, com as pessoas que varrem o chão da minha casa, com o rapaz que pinta a janela da minha casa, eu sou gentil. E até em casa, o meu diálogo é educado? Sim. Como é que eu sou em casa, Sim. Como é que é o meu diálogo, como é que é a minha conversa. Respeito, isso é fundamental, como é que é o respeito que eu tenho pelas pessoas, porque às vezes na rua a pessoa é uma maravilha, em casa é uma coisa terrível. Então, como é que funciona isso, né? Isso é fundamental também. Ninguém aqui está querendo dar lição de moral em ninguém, não. Porque ninguém aqui é perfeito, né? O que a gente está propondo é que a pessoa observe, só observe, né? O que impede ela de conviver bem? Porque às vezes a pessoa quer tanto chegar lá nessa perfeição, nesse estar maravilhoso, mas às vezes ela esquece das tais pequenas coisas, né? Né? E aí ele fala, desejando ordenar suas famílias, cultivaram antes suas pessoas. Ou seja, para eu poder lidar bem com o meu próximo, mais próximo, eu tenho que lidar com o meu primeiramente próximo, que sou eu. Eu tenho que conhecer a mim, né? E aí ele diz, desejando cultivar suas pessoas, primeiro corrigiram seus corações. É pelo sentimento. O sentimento é o pano de fundo da vida. Como eu estou me sentindo é tudo. Não é como eu estou pensando, não é como eu estou me vestindo, não é como eu estou andando, não é como eu estou querendo estar. É como eu estou. O ponto de partida é o aqui e agora e como eu estou. Eu estou bem, eu estou me sentindo tranquilo, eu estou feliz? Não estou feliz. Então, o que está faltando? O que está faltando para ficar feliz? Né? É um trabalho diário, constante. Ou o que está sobrando, às vezes acontece. Pois é. Né? E aí ele diz, desejando corrigir seus corações, primeiro trataram de ser sinceros em seus pensamentos. O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo dor? Eu estou chateado? Eu estou com inveja? Eu estou com medo? Eu estou com ciúme? Eu sinto orgulho? Eu estou magoado? Deixa isso vir à tona. Deixa vir à tona. Eu fiquei chateado porque me tratou mal, não me cumprimentou. Eu nem ligo, eu não me importo. Como que não se importa? Como que alguém pode não se importar de se sentir rejeitado?
Só se a pessoa estiver anestesiada. A pessoa está se iludindo e isso gera conflito interno. Né? Por que o orgulho? Né? Desejando ser sinceros em seus pensamentos, primeiro ampliaram ao máximo seu conhecimento. Essa extensão do conhecimento baseia-se na investigação das coisas, quer dizer, autoobservação, olhar sem julgamento. Mas se eu me sentir infeliz, eu vou ficar para baixo. Se eu ficar para baixo, eu não vou andar. Muito pelo contrário. Exatamente. Às vezes, lembrando a carta do tarô, o louco, às vezes a pessoa tem que ir para o chão para olhar de onde nasce o capim, de onde nasce a vida, de onde nasce o início, onde é a base dela. Às vezes a pessoa tem uma coisa maníaca de, eu não vou chorar, eu não vou ficar triste, eu não vou nem olhar para isso, porque isso eu não quero nem saber. E às vezes ela esquece que se ela olhar para isso, ela vai justamente saber aonde que está a fragilidade dela e poder cuidar da fragilidade dela. Me lembrou agora, eu estou relendo a Divina Comédia, Dante só alcança o céu depois que atravessa o inferno e o purgatório. Aí é que ele vai chegar lá no céu. Então, essa questão, às vezes, a gente perde de vista, né? Você tem que passar por toda uma vivência, uma purgação, né? A fênix ela só ressurge das cinzas, ela se queima primeiro, né? E aí das cinzas ela ressurge. Então, a gente tem que ter isso claro e a clareza, o que eu acho também muito que ele está querendo dizer aqui, uma das coisas, é que essa clareza, que ele chama de conhecimento, vai permitir com que a gente tenha forças para fazer o processo. Porque as pessoas têm medo, a gente tem medo de deixar vir essas coisas todas que ela falou, de vir isso, a fulano não me tratou bem, então eu fico me iludindo, não me incomodei e tal. Se incomodou sim, deixa isso surgir à tona, porque é passando por isso tudo que você vai conseguir expurgar, vai conseguir se livrar. Quando você não deixa, aquilo vai começando a gerar consequências dentro. Você vai começando a ter raiva que você não assume, teu fígado começa a ir embora e outras coisas mais. Então, essa purgação, essa limpeza é que vai fazer que a gente fique cada vez melhor. Né? Uma coisa que eu me lembrei agora, de um modo geral, eu conheço duas pessoas que elas são aparentemente de muito fácil convivência. São ótimas, nunca reclamam de nada. Eu nunca vi essas duas pessoas, que são duas pessoas diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, não são nem parentes, nem nada, até se conhecem, mas não são nem parentes, por coincidência. São pessoas pacíficas, são pessoas que aceitam, nunca ninguém criou problema com elas. E, assim, dentro da convivência que eu tive com ambas durante 20 anos, é muito difícil criar problema com elas, muito difícil você ver alguém criticando essas pessoas, porque elas foram grossas, porque elas foram agressivas, porque elas tiveram um trato social dificultoso e tal. Nunca As duas tiveram que fazer, retirar, tiveram câncer. A vesícula, retirar a vesícula. O que a medicina chinesa fala da vesícula? Que é vesícula biliar. É raiva. É raiva, só que a vesícula é mais profunda, é rancor. Rancor. A vesícula está ligada a rancor. Aí, uma dessas pessoas, ela tem hipertensão também. E aí, eu conversando com ela, porque na época ela estava na dúvida se ela operava e tal, ela sentia muita dor. E a gente começou a indicar o tratamento do lírio para ela, que é um tratamento homeopático e tal, que funciona, que eu já vi funcionar para algumas pessoas. Eu tenho uma paciente que ia fazer cirurgia e não fez. Ela fez a limpeza, com nosódio, mas ela fez a limpeza do fígado também, com azeite no final de semana, e fez o tratamento com nosódio. E fazia terapia.
Né? Não é uma coisa isolada, né? Não é conjunto. Você pode. o que eu sinto, o que eu como, né? Porque às vezes a pessoa vai ao médico, tem hipertensão, olha, você tem que parar de comer sal e fazer caminhada. Não é só isso, a pessoa tem que expressar os muitas sentimentos. vezes nem é isso. O sal é bom para a saúde, não é para tirar. Só que teria que ser um sal puro, não é esse sal industrializado que está aí, porque o corpo precisa. Então, às vezes, você gera um outro problema quando faz essa retirada total. Então tem que haver um equilíbrio, a coisa é bem mais... E aí os médicos esquecem, alguns, não todos, né? Acho que os médicos de hoje em dia estão considerando a psique como um fator importante de causa também, né? Esquecem que a pessoa tem que expressar os sentimentos dela. Então, eu conversando com essa pessoa, eu disse para ela que tem hipertensão e tirou a vesícula. Eu falei, fulana, olha só, eu percebo, às vezes você olhando assim para o horizonte, eu percebo um sentimento preso dentro de você. Você já pensou em procurar alguém para você conversar? Tantas coisas que eu sei que você já passou na vida e que você poderia botar essas coisas para fora, porque eu conheço a história de vida das duas pessoas. Tanta coisa que você poderia pôr para fora e limpar seu coração. Aí ela ameaçou a chorar, eu senti que eu toquei num ponto dolorido, mas afinal de contas ela não fez nada e fez a cirurgia. E a outra a mesma coisa. E o pior nisso é que vai atacar em outro órgão, porque o sentimento está lá dentro, não tem como. Exatamente. Vai para outro órgão. E é muito pior, porque é o que a gente chama, o que as pessoas chamam, a medicina chama de metástase, começa a alastrar, se espalhar. Perdeu a moradia central, perdeu a moradia realmente daquela emoção, e aí começa a catar. O que está lá dentro começa a catar onde é que eu vou me instalar agora. Né? E aí é o que eles chamam de metástase. Na verdade, eu estou usando a palavra metástase para qualquer doença, no sentido de uma expansão, né? Se alastrou pelo corpo, não tem um local certo para ir, perdeu, né? E aí vai embora, vai se alastrando. É isso que acontece, infelizmente. E se tem muito pouco... consciência disso. Por isso a gente diz a consciência é o caminho, a consciência é a solução. Qualquer coisa que você faça, você tem que saber o que você está fazendo com você, porque mesmo que você esteja seguindo um conselho médico ou terapêutico, é você que está fazendo e é você que está recebendo. Então, é você. Então, quem tem que saber o que está fazendo é você, porque só você sabe como é que está lá dentro. Se tudo está em paz ou tranquilo, que não está, senão você não estaria com a doença, ou se está tudo borbulhando e efusivo. Ninguém mais pode saber isso por você, só você. Então tem que ter muita consciência, né? As pessoas, né? Hoje até você vai dar uma aula lá no curso de naturopatia, né? Amanhã, né? Você vai dar aula. E você vê, né, assim, como que a naturopatia é uma forma eficiente de cura, né? A começar pelo próprio indivíduo se conhecer. Isso é fundamental. E eu trabalho, quando eu dou aula, eu trabalho muito isso, né? De que é impossível, no meu modo de ver, no meu entender, é impossível alguém ter a pretensão de tratar alguém sem ter começado esse mergulho em si mesmo, porque a tendência, o que a gente faz é espelhar muito no outro nós mesmos. Então vai começar um espelhamento direto. Você, em vez de estar tratando o outro, está vendo no outro as tuas limitações, os teus problemas, os teus traumas. E aí você não consegue ter clareza, tranquilidade, paz, para poder olhar o outro, ver o que ele não está legal com ele mesmo, para poder fazer o que a Zara falou agora há pouco. Ela começou a vislumbrar que existia alguma emoção a mais, não foi que você estava falando para a gente da tua paciente? Sim. Então ela começou a vislumbrar isso, e à medida que ela começou a vislumbrar isso, ela começou a procurar trazer isso à tona no paciente. Mas se ela não perceber nada, ela não vai ter a percepção suficiente, não vai poder botar em prática uma capacidade que faça com que ela possa tratar aquilo, né? Ela não vai ficar perdida porque vai ver outras coisas e vai para o caminho errado. E o paciente vai embora. Também, e não leva a cura. Então, é fundamental que se
vai haver um trabalho primeiro, e o curso de naturopatia busca muito isso, né? Cada um perceber a necessidade do mergulho em si mesmo, e também o curso dá subsídios para a pessoa começar a fazer esse mergulho. Sim. Senão, né, ali tem que estar tudo junto. Sim. Você ensinar como é que ele vai perceber o outro, mas como é que ele vai se perceber para poder estar pronto para poder perceber o outro, né? Isso é fundamental. O Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço, né? Que eu toda hora eu falo Jung, que Jung é esse, né? É um psiquiatra suíço que ele é contemporâneo ao Freud e... Foi discípulo de Freud? Não, não foi discípulo, ele é Ele mais ou contemporâneo. menos, ele começou com Freud e depois criou a própria... Mas ele não é discípulo do Reich Freud. eram alunos estudaram com Freud, né? O Jung fez um trajeto paralelo ao Freud e em determinado momento eles trocaram informações. Eles trocaram conhecimento, né? O Jung já tinha Termina, que ele já também está chegando. Entendi. Final. Então vai terminando. Pode continuar, termina só. Vem cá. O Jung, na verdade, não é discípulo do Freud. Eles trocaram juntos, né, informações. Eles caminharam juntos durante um tempo e divergiram por pensamentos que não eram compatíveis um com o outro, né? O fato do Freud ser mais velho que o Jung não faz dele um orientador do Freud, né? O Jung tinha a vida própria, tinha um estudo próprio, né? Vamos continuar isso, nós estamos terminando hoje o nosso programa e eu tenho uma ajudante aqui para terminar o programa, dá tchau lá para todo mundo, tem um monte de gente lá vendo a gente, aquela câmera ali, dá tchau, manda um beijo para todo mundo, como é seu nome? Hein? Tá vergonhada? Você está aparecendo na televisão. Essa é minha netinha Lara, filha do meu filho mais novo, né? Você vai dar um riso, um beijo para todo mundo? Vai. Tem um monte de gente te vendo ali naquela câmera ali, ó. Ali, ó. Dá tchau. Eu tô encabulada, a primeira vez que eu venho aqui no programa da vovó. Zara, nós estamos terminando. Lá. Nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Zara, você tem que voltar aqui para a gente continuar o nosso, até o nosso Confúcio que não terminou. Exatamente. Você pode se despedir do pessoal, que a Lara vai se despedir de todo mundo daqui a pouco, não vai, Lara? Vai? Então, pessoal, eu fiquei feliz de estar aqui mais uma vez e espero que eu tenha contribuído para alguma coisa na vida de cada um, né? E para que a paz se estabeleça, né? Foi muito bom. Cada vez mais. Nosso diálogo hoje foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E nós vamos continuar no outro programa. É uma forma de a gente começar, foi bom lembrar. O telefone da doutora Zara, se alguém quiser entrar em contato, 2246-8836. Se alguém quiser entrar em contato com ela, é só ligar para esse número, né? E nós temos também a Babosa, do Frei Romano Zago. Quem precisar é só indicar um telefone 2237-0720. Agora a Lara vai se despedir de todo mundo, vai dar tchau, né? Aquele riso lindo que você tem, Lara. Vamos lá, dá um riso bonito. Olha lá, papai. Papai tá lá, dá um riso bonito para ele. Ela ainda, na próxima vez, ela fica um pouco mais desinibida. Eu te agradeço muito, Zara, a tua presença, né? Agradeço a todos, a participação de todos. Você está lá na televisão, olha, você está vendo? Você não quer dar um tchau? Lá. Legal. Eu agradeço muito a participação de todos, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que o programa tenha sido muito bom, todo mundo durante a semana possa pensar, possa refletir, fazer como a Sara falou. O programa vai estar na página do YouTube ou na página do Facebook, possa ver novamente, refletir, pensar a respeito. E a Lara já está mandando um monte de beijinho para vocês. Bom, paz, saúde, alegria e bem a todos. Tchau! Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.